Apareceu? E disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esse versículo é o último episódio de quando Jesus chama os seus discípulos a andarem com ele. Quando ele reúne todos os 12 discípulos, Jesus começa então o seu ministério de forma maravilhosa. Quando ele chama os seus discípulos, Natanael ficou abismado de Jesus ter dito que antes de tudo, ele o tinha visto debaixo da figueira. E outra hora eu falo qual foi esse acontecimento. Mas Natanael diz para Jesus: vejo que tu és profeta. Aí Jesus diz: tu fica maravilhado de eu ter dito que te vi? A partir de agora tu vai ver anjos subindo e descendo. Tu vai ver coisas grandes, tu vai ver coisas maravilhosas. E aqui eu já te digo uma coisa: olhe para mim, olhe para mim. Se você resolveu seguir a Jesus, você não vai ter a mesma vida. Se você resolveu seguir e servir a Jesus, você vai ver coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece. Você vai ver e vai ouvir pessoas dizendo do que o Senhor fez na sua vida. Você vai ver Deus operar de forma maravilhosa. Porque ninguém que segue a Jesus o segue para viver a mesma vida anterior a Jesus. Todos que seguem a Jesus seguem para ver coisas maravilhosas. Interessante que a partir daquele momento, 3 dias depois, quantos dias? 3 dias depois, Jesus ele vai até Caná da Galileia, um povoado. E estando ali, ele foi a um casamento. E esse casamento estava com ele a sua mãe. Agora precisamos observar que passou, né? Que não estava só Jesus e sua mãe, estavam também os seus discípulos. Olha lá, foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Observe que Jesus ele nos mostra no seu ministério, no princípio do seu ministério, 3 coisas. A primeira coisa, ele nos mostra que ele é um ser sociável. Jesus não é antissocial. Jesus não fica quieto num canto com a cara emburrada. Não me toque, eu sou crente e não me misturo. Não. Jesus ia a eventos sociais. E o casamento é um evento social. O casamento em Caná da Galileia demonstra que Jesus ele participava dos eventos da sua comunidade. Era um casamento, lá está Jesus, sozinho não, em família. Está ele, sua mãe, provavelmente seus irmãos e os seus discípulos estavam no casamento. Olha, irmão, tem gente que vira crente e fica insuportável. Tem gente que vira crente e parece que vira a última bolacha do pacote, não fala com ninguém, não vai na casa de ninguém, não vai na casa do parente. O parente convida: eu não vou, que agora eu sou crente, eu não vou. Como se os outros fedessem, né? Como se os outros fedessem. Mas você vai observar uma coisa, e eu quero lhe chamar a atenção para isso, é que Jesus, como um ser social,
participava. Ele não era um homem sombrio, da cara desagradável, emburrado. Chega no estudo. Não. Leia Lucas 5:29, por favor. Lucas 5:29. Você vai perceber uma coisa em Lucas 5:29. Pode, por gentileza. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Olha, Levi fez um banquete de Jesus. Embora Jesus estou dentro. Vamos comer em minha casa, Jesus? Bora. Vamos. O povo, Messias, sabendo que Jesus ia, fez o quê? Vamos lá. Vamos. Mas olha o versículo 30, irmã Maria. A senhora que leu. Leia aí o versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Tem uma turma que diz: por que você vai na casa de fulano? Por que você visita ciclano? Eu lhe vi lá no aniversário de fulano. Você não é crente mais não? O sangue de Jesus tem poder. Se bem que o crente sabe onde pode ir e onde não pode. O crente sabe onde deve ir e onde não deve ir. Mas o crente se tornar um ser insuportável, antissocial, não me toque. Não vou. Eu lembro da minha avó que toda sexta-feira santa ela fazia o peixe. Fazia o peixe, ô peixe bom, Rodrigo, ô peixe bom. Da velha Iraci, minha avó. Ô peixe bom. Era bom. Aí eu cheguei para o pastor e disse: pastor, e aí? Ele: meu filho, vá, não pergunte se é para ninguém, como? É sua avó. Resultado: no leito ela aceitou Jesus como seu Salvador. Irmã Adriana Rios, quem conheceu a irmã Adriana Rios? Quando eu cheguei no velório, a irmã Adriana Rios falou: fique em paz, morreu com Cristo. Eu fiz o apelo e ela aceitou Jesus como seu Salvador. Queridos, o sal da terra serve para quê? O sal serve para quê? A Bíblia nos chama de sal da terra. E como o sal salga o que entra em contato com o sal? Para que serve o sal do mar? Para que serve o sal na jazida de sal? Para que serve? Agora põe na comida para tu ver. Põe na carne, põe no feijão, não põe no café não. Põe onde deve colocar e vai salgar, vai dar gosto, vai dar tempero. O crente tem que estar onde deve estar. O crente deve estar com seus familiares, se portando como um crente, não com a cara amarrada, como se tomou vinagre e ir para a casa dos outros, como se tivesse quebrado o pau em casa com a mulher e estava meio arrepiado. Não, vai em paz. E quando chegar lá, saúda com a paz do Senhor, seja alegre. E se alguém vier dizer: o que foi que aconteceu contigo? Tu está diferente. Eu digo: hoje eu sou crente, aceitei Jesus como meu Salvador e minha vida foi mudada. Faça assim.
Vá lá na casa da sua avó, do seu tio, ele vai espantar. O que é isso? O que é isso? Deus vai te usar para salgar aquelas vidas sem sal, sem esperança, e Ele vai brilhar em ti. Aleluia! Glória a Deus. Leia, por favor, Lucas 15:1. Por gentileza, leia aí. Chegavam-se a ele todos os publicanos. Aguenta só um tiquinho, um segundinho. Você vai ler, mas os irmãos vão. Senão os irmãos fecham a Bíblia, aproveita a Bíblia. Ó, já fecha, já vai ler, não vou abrir mais. Eu conheço ele. Leia, por favor, filho. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Chegava-se a ele. Se bem que tem crente em prosa ruim, não tem? Faz assim, faz assim, faz assim. Agora faz assim. Tem muito crente em prosa ruim. Irmão, tem uns crentes, irmão, que ao invés de falar que Jesus ama, vai dizer, o inferno está com as portas abertas. O sangue de Jesus tem poder. Tem a oportunidade de dizer que Jesus transforma e olha lá, o povo lá e diz, ali, vai tudo para os infernos. Tem uns crentes prosa. Não, é porque eu falo logo é a verdade. Sim. Aí chega alguém e diz, mas tu é prosa ruim. Está falando a verdade também. Está falando a verdade também. O povo chegava para ouvir, irmão Antônio. Publicanos e pecadores chegaram para ouvir. Irmão, eu sou pecador, sou miserável. Eu quero ouvir lá que eu sou pecador e vou para os infernos. Eu quero ouvir que tem uma salvação para mim. Quem aqui quer ouvir palavra de salvação? Quem? Palavra de salvação. Às vezes a gente fica querendo que as pessoas não crentes venham à igreja e a gente não vai a elas. Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de quê? E como é que vai pescar homem se não vai até o mar que tem homem para pescar? Dá para pescar aqui agora? Os nossos cultos de sexta-feira, dá para pescar? Dá para pescar? Está dando para pescar? Sejamos sinceros, vamos falar da nossa cozinha. Está dando para pescar? Então vamos ser animosos um pouco. Está dando para pescar domingo? Eita, meu grilo veio. Meu pai, ajuda o grilinho. Está dando para pescar, irmão? Está dando? Sim ou não? Sim ou não? As redes estão furadas. As redes estão furadas. Ei, mas lá na tua casa dá para pescar? Dá para pescar lá? Dá? Sim ou não? Sim ou não? Lá no meio da tua família, dá para pescar na casa do teu tio, na casa da tua tia, da tua avó, do teu pai, dá para pescar? Dá ou não dá? Então lança a rede, vai até onde tem o peixe. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O Senhor deu essa palavra no meu coração. Leia, por favor, Marcos 2:15. É atrás de Lucas aí, ó. Atrás de Lucas. Marcos 2:15. Presta atenção. Presta atenção no que vai ler. Abriu a Bíblia? 2:15. Diz o quê? E aconteceu que, estando sentados à mesa em casa deste, também estavam sentados na mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Eram muitos e tinham o quê? Pecador seguindo Jesus. Oxi, é pecador mesmo. Quem segue Jesus é pecador, seguindo o Salvador. Eu quero Salvador, eu quero. Tem pecador aqui seguindo Jesus? Tem alguém além de mim?
É pecador que segue Jesus, irmão. Nós somos pecadores. Jesus entra na nossa casa porque a nossa casa não é limpinha, bonitinha, organizadinha e está tudo em paz, não. Jesus entra na nossa casa porque nós ouvimos Ele bater, abrimos a porta e Ele entrou. Aleluia! Jesus, Ele quis se associar a nós. Isso não nos dá direito de querer nos afastar das pessoas porque elas têm a fé diferente da nossa. Não me dá o direito de querer menosprezar alguém porque agora eu sou cristão, agora eu sou crente, é crente, então brilhe em meio às trevas, porque luz num ambiente iluminado não faz diferença, mas a luz no ambiente de trevas traz alegria, traz visão, aleluia, traz esclarecimento. Jesus quis estar em Caná da Galileia, Jesus quis estar naquele casamento, e quando Ele disse, presbítero Mangivaldo, aos seus discípulos, em João 1:59, a partir de agora vocês vão ver coisas grandes, eles começaram a ver o Jesus que não se esconde, mas se apresenta, um Jesus que não é empurrado com a cara feia, mas um Jesus que participa com a sua família dos banquetes. Vamos lá, versículo 3, está aí? Está aí? Sim. Ah, não. Agora está. Aconteceu um probleminha lá no casamento. Foi o que aconteceu? Faltou vinho. Aí a gente vai observar, irmã Raíssa, que esse casamento, por certo, era de alguém próximo à família de Jesus, porque ou era próximo à família de Jesus ou Maria era entrona. Então eu prefiro acreditar que era do casamento de Jesus, era de alguém próximo. Por que, pastor? Olha o verso 3, quem pode ler? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Não tem vinho. Já pensou, Ale, tu chegar na casa de alguém que tu não conhece e chega e não tem vinho, acabou. Só falaria se fosse parente, se fosse próximo da casa. Irmão, e nem se fosse próximo um pouquinho dava. Tinha que ser. Não. Tinha que ser chegado da família. Maria era educada. E Maria chegou para Jesus e disse: ó, tem um problema aí. E o que é? Acabou o vinho. Olha o verso 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse termo mulher aí não é pejorativo, não é uma resposta de Jesus. Esse termo mulher também pode ser entendida, e a tradução é passível de se colocar aí também senhora. Senhora, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ok. Olha o que diz. Observe o quanto Maria era próxima a essa família. Verso 5. Quem pode ler? Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Está vendo que ela era chegada? Ela começou a dar ordem aos empregados da casa. Ela não era chegada da casa. Era chegada na casa. Começou a dar ordem aos empregados da casa. Tem gente inconveniente. Irmão, a gente tem que saber o lugar que a gente vai e o que cabe a gente e o que não cabe. Eu causei um problema muito sério uma vez no batismo em Morro do Chapéu. Eu fui em trampo.
Aquele dia eu fui a miúdo. Eu meti o nariz onde não era chamado em nós, né? E deu um problema tão grande, o obreiro ficar perturbado. E eu reconheço depois, eu digo, ih, rapaz, minha orelha bateu onde não era para bater, meu filho. Porque batizaram e era para celebrar a ceia só para, entre os presentes no batismo e os recém-batizados. Começou, e era apesar de eu na época ter sido vice-presidente do campo, não me avisaram, mas eu fui abidudo. Que se não me avisam é porque não importa se você sabe ou não. Eu entendo assim. Se não me avisa, não é porque, não, era porque quem devia saber estava sabendo. E aí, irmão, começou a chegar a caravana, que tinha uma festa logo após. Começou a chegar a caravana e eu disse, não dá, pega vinho e pega pão e os obreiros, mas não sei o que, eu disse, não dá. O homem abiúdo fui eu aquele dia, o homem inconveniente. Aí os obreiros começaram, e uns começaram a ficar nervosos, irmã Odileia, e abriram assim aquele negócio de suco, derramaram assim, e os obreiros, misericórdia, corre, cadê copo, cadê... O pastor Neto foi tomar banho, foi se vestir na casa dele para voltar. Quando voltou, estava na lambança. Culpa de quem? Minha. Que me meti onde não era para me meter. Quando a gente se mete em questão alheia, não dá ruim. Não dá ruim. Ah, pastor, aí vem aquele discurso da boa intenção. Mas de boa intenção, o inferno está cheio. De boa intenção, irmão, você vai fazer alguma coisa, pergunte. Você não está sabendo, pergunte. Como é que é isso? Dá para fazer assim o assado? Maria, ela só entrou aí porque ela tinha as conexões com o dono da casa. Ah, pastor, então agora eu não vou fazer. Pelo amor de Deus, não interprete mal não. Não interprete mal não. O que vier a mão para você fazer, faça conforme a sua força. Não deixe de fazer não. Mas se você vê alguma coisa por fazer, no mínimo, você tenha boa vontade, quer ver, está vendo o que é para fazer, pergunte. Se não tiver alguém para você perguntar, hoje tem zap, tem telefone, tem pombo correndo não tem mais não, nem torpedo, mas tem uma forma de se comunicar. Se oriente para ver o que é que está faltando e aí tome a decisão. Maria foi muito proativa. Chegou lá, disse a Jesus disse, não é chegar a minha hora, mas daqui a pouco ela chega ela não tomou aquilo por afronta, nem desanimou a fé dela. Ela chegou para os criados e disse assim, ei, faça tudo quanto ele disser. Ei, Maria não se deixou abater não. Maria quis resolver o problema. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Recebe essa palavra. Quando você vê um problema, não sossegue até o problema estar resolvido, mas vá com calma. Deu para entender? Vai com calma. Quando ela diz, faça tudo quanto ele vos disser, obedeça a ele, faça o que ele mandar. Queridos, muitas vezes não está no nosso alcance resolver, mas a parte de Maria ela fez. Fez ou não fez? Imagine se Maria não está lá para falar com Jesus. Imagine se Maria não chega para os servos e diz, alguém animoso pode dizer assim, mas quando Jesus quer fazer, não importa, ele faz. Entenda, aqui nós não estamos falando de algo sobrenatural. O sobrenatural aí é um milagre, mas o anterior ao milagre é natural. A intercessão é natural. Você observar o problema, tem um problema aqui,
Tem um problema aqui, tem uma porta aberta. Tem um problema aqui, tem algo fora do lugar. Isso é detecção do problema. Tem gente que passa pelo problema e ignora. Não é para ignorar, é para buscar solução. Maria viu e foi buscar a solução. Verso de número 6, observe. Estavam postas ali o quê? 6 talhas de pedra. Para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas, ou seja, cerca de 38 litros de água. Preste atenção. Essas talhas ou esses barris, eles não eram para armazenar o vinho, Rodrigo. Eles eram, observe aqui, presta atenção, para você não ficar voando na maionese. Para que servia? Servia para colocar água para os judeus que vinham à festa se lavar. Lavava os pés, lavava as mãos, lavava o rosto. Tinha deles que molhava até a cabeça. 38 litros. Você beberia desse vinho, sabendo para que servia essas vasos? Eu conheço gente aqui que dizia. Eu conheço gente que dizia. Vinho na talha, no bacio de se lavar. E era para isso que servia, vários. E observe que tinham 6 talhas. 38 vezes 6 dá quanto? Antigamente era assim, pá. Né? O povo era rápido. 38 vezes 6, 8 vezes 6. Ixi, já que sabe muito matemática. Quanto? 38 vezes 6, veja aí, irmão. Hã? 228. E Jonathan nem está com a calculadora na mão. Mas alguém falou do lado dele. Quanto, Jonathan? 228 litros. Estava lá. Irmãos, às vezes a gente olha assim e diz: disso aí vai sair um milagre. Pegou? Disso aí dá para sair alguma coisa boa. Jesus sofreu disso. Capítulo 1 de João. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será se vem alguma coisa boa? Quando Jesus diz no capítulo 1, versículo 59, vocês vão ver coisa grande. Pode sair alguma coisa boa de talhas de se lavar? Ei, é de vasilhas, é de pessoas improváveis que o Senhor tira muita alegria. Que o Senhor produz muita alegria através da vida dele. O Senhor, Ele olha para você e Ele pode, alguém pode dizer, não vejo muita coisa, mas o Senhor tem visto e Ele vê a possibilidade de um grande milagre. Não sei lá na sua casa, mas o balde que você usa para tirar água doce, você usa para lavar o banheiro? Você usa? E se usar, me avisa. Pelo amor de Deus, não me deixa enganado, não. Não quer dizer. Fica separado. Mas o Senhor pega as coisas vis e tolas para fazer coisas grandes. O Senhor pega pessoas que muitas vezes estão cabisbaixas, tristes, angustiadas, maltratadas, judiadas, e faz dela algo novo e coloca nela o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda tem esperança de alegria para a tua vida. Oh, aleluia.
O verso de número 7 vai dizer: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E eles fizeram o quê? Encha, coloque água. E eles encheram, mas não só encheram. Ei, povo obediente. Eles vão além, irmã Nemésia. Eles não fizeram somente o que Maria orientou. Fizeram o que Jesus disse. Ainda fizeram um pouco mais. Bota mais um pouco, bota mais. Ainda cabe, tá bom. Ainda cabe, ainda cabe um copo, bota. Não, aqui cabe meio copo, coloca. Colocou o quê? Suco de uva? Extrato de uva? Encheram de uva? Encheram do que as talhas eram para ser cheias de água. As talhas eram para ser cheias de coisas comuns a ela. Não colocaram nada na talha além do que a talha estava acostumada a receber. Entenda, Deus, Ele faz o milagre com o que você está acostumado, com o que você tem na mão. Lembra do menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Não era uma baleia, não era um pão grande, eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele usou o que se tinha na mão. Com Davi ele usou a pedra. Com lá em Caná ele usou a água da talha. Não colocou nenhum aditivo. Colocou o que era para ser colocado. Deixe o Senhor te encher do que Ele tem para encher em ti. Não entenda que as coisas que você tem vivido ultimamente, as coisas ruins, as angústias que são comuns a você, não. Deus não fez o homem para angústia. Deus não fez o homem para tristeza. Deus não fez o homem para o pecado. Deus não fez o homem para nada disso. Ele fez o homem para algo comum. E o que foi comum foi o que ele soprou no nariz de Adão lá no Éden. Ele soprou o seu espírito. E sabe o que é que ele quer te encher? Ele quer te encher do que é comum. O Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo que o Espírito Santo é comum. Eu estou dizendo que todo homem era para ser cheio do Espírito Santo. Com o pecado, o homem foi cheio de coisas ruins, mas o homem nunca foi feito para isso. O homem foi feito para ser cheio de Deus e de sua alegria. Encheu até a tampa, encheu até em cima. E eu quero caminhar para encerrar. O resto vocês já conhecem. Mas observe, essas pessoas, não sabemos se eram homens ou mulheres que estavam servindo e enchendo as talhas. Nós observamos aí pelo menos 3 pessoas que se destacam nesse texto: Maria, Jesus e o mestre Sala, porque são os sujeitos ativos da oração. Maria diz: falta vinho. Jesus diz: enche as talhas de água. O mestre Sala chega e diz: geralmente se serve o vinho bom primeiro e depois o inferior. Você não está usando o costume. Mas tem algumas personagens desse texto que não sabemos o nome. Só sabemos que eram servos. E eram servos que enchiam as talhas. Para que se
um grande milagre aconteça, para que se realize um grande milagre, é preciso algumas posições de servos. Eu comecei esse culto falando daqueles que ligam as luzes, daqueles que limpam, daqueles que tiram a oferta, daqueles que ligam o som, daqueles que preparam, que se esforçam e não aparecem. Jesus, ele se apresenta em um casamento que faltou um vinho, que era algo de extrema necessidade para uma festa de casamento, mas acabou. Por causa do grande número de pessoas, não sei. Por causa da falta de programação e negligência dos noivos, não sei. Por falta de poder aquisitivo daquela família, que não pode comprar, que deu para faltar, não sei. Se foi a multidão dos problemas, se foi a negligência, ou se foi a falta de capital financeira. Eu só sei de uma coisa: lá tinha um Jesus, uma Maria preocupada com o problema, e intercedeu. Um Jesus cheio de poder e querendo fazer milagre, e tinha uns homens e mulheres lá querendo servir, e servir até em cima, até encher. É necessário que quem liga as luzes nesse tempo ligue pensando assim: se eu não ligar, outro não liga. É necessário que alguém que venha tirar a oferta pense: se eu não tirar, eu sou o que tiro melhor, eu tenho que tirar melhor, eu tenho que dar o melhor de mim. É necessário que quem reja dizendo: eu preciso reger, porque eu estou fazendo para o meu Senhor. Quem fica na portaria, quem faz a mídia, não importa o que você faz, tudo que você for fazer, faça entendendo uma coisa: se você não fizer, é possível que o milagre não aconteça. Lá na tua casa, você precisa encher as metretas da tua casa. Você precisa encher as metretas do teu casamento. Porque se você não encher, não terá água para fazer o milagre. Com teus filhos, você precisa encher as metretas, entendendo que se você não encher as metretas da oração, da intercessão e do jejum, é possível que o milagre não aconteça. Tem coisa que não é Jesus que faz. Não foram os discípulos que fizeram, foram os servos. Tem gente que diz assim: é porque o pastor não faz, o presbítero não toma pé, é que ninguém faz, e você está enchendo as metretas. Você precisa tomar pé de servo. Você precisa tomar as atitudes que ninguém vai tomar por você. Maria disse para eles: fazem tudo que ele mandar. E a ordem de Jesus foi o quê? Encha de água. Se a ordem de Jesus é marcha. Se a ordem de Jesus é se cale a boca. Se a ordem de Jesus é se levante, deixe de preguiça. Se a ordem de Jesus é como na multiplicação de pães: assentai-vos todos de 50 a 50, se assente e veja o agir de Deus na tua vida. Observe uma coisa: foram os servos da casa, os empregados que encheram da casa. Você é servo do seu casamento? Você tem sido servo dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo? Você tem sido servo da tua igreja? Da igreja que você congrega? Você tem sido servo?
teu pai e da tua mãe? Ou você só vê as metretas sempre cheias e só vai lá e tira da metreta e nunca coloca na metreta? Nós precisamos tomar o pé e tudo que vier a mão para fazer, faça. Eu não sei qual metreta da tua casa está vazia, mas só vai estar vazia até hoje se você tomar pé. Porque se você tomar pé, ela vai encher e Jesus vai fazer um milagre. Eu encerro dizendo que o mestre Sala disse: deixou o melhor por último. A gente tinha tomado antes pensando que era o melhor, mas o melhor é esse. Você recebe se quiser. Quando você encher a metreta da tua casa, quando você tomar pé, aleluia, o melhor de Deus vai vir. E talvez você diga: eu já vivi muito, o Senhor já me abençoou muito, mas Deus vai fazer coisas maiores e mais profundas do que você já viu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Toma pé, querido. Toma pé, querida. Faça o que está sendo te ordenado. Faça o que estão te mandando. Faça. Se você fizer, você vai ver Deus fazer. Eu imagino, Alessandro, quem encheu as metretas, se a gente não tivesse colocado mais aquele. Ainda bem que a gente encheu até. Ei, quem é mesquinho em encher a metreta, vive pouco milagre. Você tem que encher com vontade. Você vê algum ato de fé nesses servos? Muitas vezes, o ato de fé é só um: obedecer. É só um: obedecer. Joga a rede. Já jogamos, mas joga. Milagre. Enche a metreta. A gente enche todo dia para encher. A gente enche e desenche. Mas ele está mandando encher, vamos encher. Porque quem está mandando tem poder para fazer milagre. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Meu coração está ardendo. Deve ser porque Deus falou muito ao meu coração com essa palavra enquanto eu meditava.